Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um SoloCast aqui da plataforma Solution. Se vocês nos acompanham nas redes sociais, perceberam que no mês de outubro tivemos o lançamento de 3 cursos de branding, então é claro que a gente trouxe essa temática também aqui para o SoloCast, né? Tanto nas principais plataformas de áudio, como também no YouTube. Se você quer saber um pouco mais da relação de branding e sustentabilidade, fica por aqui. Como vocês já estão acompanhando aqui na tela, a gente tem o grande prazer de receber o professor Marcos Bedendo, que é professor dos nossos cursos, né? E também o Hélio Muniz, da Via. Muito obrigada, sejam muito bem-vindos. E quando eu vi o tema aqui, né, que a gente ia gravar, eu já consegui elencar na minha cabeça algumas marcas que eu pensei, poxa, acho que o branding delas ali, a história delas é muito relacionada com sustentabilidade, né? Queria saber de vocês como essas empresas têm adotado um pouco essas práticas mais sustentáveis nesses seus processos organizacionais. Se quiserem se apresentar também, fiquem à vontade. Tá bom, muito obrigado, né? É sempre um prazer estar com vocês aqui participando das atividades do PSEG. E para mim é um prazer maior ainda hoje estar com o Hélio, né? O Hélio, a gente já se conheceu em outras aulas, em outros eventos, né, Hélio? É sempre um prazer estar junto contigo. E o Hélio tem uma, né, para apresentá-los a vocês aí, o Hélio tem uma extensa experiência dentro das áreas de comunicação. Vou falar das últimas aqui, que eu tive um pouco mais de contato contigo. Ele foi diretor de comunicação da Gol Linhas Aéreas, depois ele foi diretor da comunicação do McDonald's, depois foi diretor de comunicação da Avon, né? Foi diretor de comunicação e marca da Proton, e agora já há 2 anos e meio, quase, está como diretor aí da Via, né? Que é a antiga Via Varejo, né? Hoje com rebrand dentro da marca Via, trabalhando tanto a parte de comunicação quanto a parte também de ESG, né? Que é um tema assim que a gente percebe que ganha uma relevância enorme, né? Nos últimos tempos aí de mercado. E aí, então, assim, acho que é interessante ter a presença do Hélio nesse nosso podcast, em especial porque o varejo, né, ele não só, ele por si só pode ter práticas sustentáveis, né, e essa sustentabilidade, eventualmente, ela está presente aquilo que é a sustentabilidade ambiental, né, então as preocupações com emissões, né, de gases e tal, acho que depois o Hélio consegue entrar em detalhes para a gente com as iniciativas da Via, mas também ele é um grande lançador de tendências ao ponto em que ele consegue, né, dentro das suas atividades, fazer um certo envolvimento dos seus fornecedores, né? Então, quando você tem uma grande né, organização lastreada em varejo, como é a Via, e ela começa a tomar um caminho pela questão ESG, né, de sustentabilidade, aí eu acho que tanto a questão ambiental, mas também tem as questões sociais, né? A gente viu muito, né? Eu lembro muitos anos atrás que a gente discutia a questão da sustentabilidade mais social ligada, por exemplo, ao Walmart, as práticas que ele tinha como compra de fornecedores, né, que acabava até levando a trabalhos análogos à escravidão em outras regiões do mundo e tal, então teve uma discussão muito grande disso no passado, e aí quando uma grande rede de varejo, né, o que está lastreada, cujo negócio está lastreado em varejo, ele entra dentro desse né, impulsionando a agenda ESG, é claro que toda a cadeia que está por trás dele acaba também tendo que se adequar, né, até para poder, de fato, fazer negócios ali em conjunto, né? Então, eu acho que é interessante, talvez, entender, né, ou começar a nossa discussão aqui com o Hélio, em especial perguntando, né, então, sobre como que a agenda ESG passa a fazer parte, então, da Via, e das principais iniciativas, talvez, que a Via esteja preparando ou já esteja colocando em prática dentro dos seus negócios enfim, iniciativas da organização. Marcos, é sempre um prazer falar contigo, assim, os nossos encontros são sempre produtivos, a gente está sempre discutindo coisas interessantes e falar sobre ESG é um prazer enorme. Também agradeço ao podcast pela chance de estar aqui, isso é muito importante. Quando a gente pensa em ESG, a gente pensa na relação que a corporação, que a empresa tem com o mundo. ESG é aquela sigla que significa meio ambiente, social e governança. Então, no meio ambiente é autoexplicativo, social é todas as formas pelas quais eu me relaciono com o planeta e com a sociedade em que eu vivo. E governança é como eu dou transparência para isso. Então, acho que quando a gente pensou em ter uma diretoria de ESG, e quando a gente pensou
nesse ano, em fazer de ESG uma meta de resultado de toda a companhia, a gente queria organizar essa nossa relação com a sociedade. E basicamente é assim porque a sociedade está pedindo isso para nós. Os nossos principais stakeholders, que são as pessoas com quem a gente se relaciona, os nossos investidores, os nossos colaboradores e os nossos consumidores estão cada vez mais preocupados com esse tema. Quando eu tenho call, às vezes, com investidores que querem investir na Via, e eles perguntam qual é a agenda ESG de vocês? Qual é a estratégia ESG de vocês? O que vocês fazem em cada uma dessas letras? Quando a gente vai contratar alguém, especialmente as pessoas de nova geração, é impossível que essas pessoas não venham perguntar para a gente como é que vocês estão em diversidade e inclusão, o que vocês fazem em relação às questões ambientais, o que vocês fazem em relação aos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Social da ONU. Então, isso é todo dia. E o nosso cliente, essa é um papel educativo que a gente tem, ele está preocupado com essa questão, mas ele está ainda, para ele, é um pouco distante. Imagina, nós somos a Via. A Via, ela é dona das marcas Casas Bahia e Ponto. Nós fizemos um rebranding, antigamente era Ponto Frio, uma marca que começou no Rio, e hoje é Ponto. E Casas Bahia é a marca que tem o maior recall do varejo brasileiro. Então, nós temos a maior marca do varejo brasileiro e uma importante marca que é o Ponto. Temos também a fábrica de móveis Bartira e diversas empresas que se conectam nesse ecossistema, empresas de logística, empresas de startups. Então, como a gente pensa ESG para isso? Vamos pensar letra por letra. No E, quais são as nossas grandes questões? Nós somos grandes consumidores de energia. Temos 1.000 lojas no Brasil inteiro, 27 CDs, a maior capacidade de armazenagem do Brasil, 1 milhão de metros quadrados. Então a gente consome energia pra caramba. Então, a primeira questão, essa energia tem que ser limpa. Segunda questão, limpa e renovável. Segunda questão, a gente tem que economizar energia. Então, o controle da energia é um ponto importante para nós. A outra questão, como o maior operador logístico do Brasil, nós somos grandes emissores de CO2 nessa etapa do nosso negócio. Então, a gente tem que medir a nossa emissão e fazer meta de redução ou compensação de emissão. E terceiro pilar do nosso ambiente é a logística reversa. Imagina, você compra uma geladeira, Marcos. Essa geladeira chega para você numa caixa de papelão cheia de isopor e plástico. O que você vai fazer com isso? Você pode descartar erradamente ou eu posso descartar para você. O outro ponto, que é um ponto mais sofisticado, quando você comprou uma geladeira, você já tinha uma geladeira. E às vezes ela ficou velha. O que você vai fazer com ela? Então, a indústria, o varejo e o consumidor, eles têm que estar preocupados com a logística reversa dessas questões. Então, essas são as grandes questões do hoje dá para eu dizer que eu tenho o maior programa de reciclagem do varejo brasileiro. Eu tenho em todos os nossos CDs usinas de reciclagem que pegam essas embalagens, o material das nossas lojas, material de banner, todo o material reciclável das nossas lojas, a gente recolhe e leva para o centro de distribuição, que tem dentro desses centros de distribuição eles têm usinas de reciclagem que são operadas por cooperativas de reciclagem. Então, a gente doa esse material para essas cooperativas, o que é um trabalho social. A gente tem também o maior programa de receptação, de recolhimento de eletroeletrônicos de pequeno e médio porte do Brasil. Em 400 das nossas lojas, quase todas as nossas lojas de rua, e a gente vai chegar a 500 até o final do ano, nós temos coletores de eletroeletrônicos de porte pequeno e médio. Quando você fala de pequeno e médio, vai desde pilha e cabo até impressora. E a gente recolhe isso e dá uma destinação correta. Então, só para dar esses exemplos, né? E aí, no S, nós temos a Fundação Casas Bahia, que atua nas periferias. O nosso propósito é fortalecer periferias. E como é que a gente fortalece periferias? Com cursos de capacitação profissional para jovens, com estímulos e fundos para empreendedoras mulheres, com participação em capacitação de mulheres para o mercado de trabalho. E durante a pandemia, a gente baixou um pouco a nossa pirâmide e fizemos ações assistenciais de doação de cestas básicas, de equipamentos hospitalares, essas coisas. Então, essas são as letras, da forma como a gente atua com as letras. E aí você fala, a gente está num ambiente de branding, né? Como a marca vai falar isso para o nosso consumidor? Quando a gente, primeiro, olhou
que a gente deveria ter uma estratégia de ESG de longo prazo, a gente também percebeu que a gente deveria fazer com que o nosso consumidor adotasse o ESG para ele. Então, na nossa marca mais forte, que é a nossa maior marca, que é a Casas Bahia, o nosso personagem, que era o antigo baianinho e agora virou CB, ele era uma criança e virou um adolescente. Ele não falava e agora ele fala. E a preocupação ambiental dele é constante, a preocupação social. Então, a gente já fez alguns comerciais e algumas campanhas em que ele fala sobre lixo, sobre reciclagem, sobre... Então, a gente acredita que nós, por ser uma marca que se comunica com milhões de consumidores, nós temos hoje, a nossa base de clientes é de 95 milhões de clientes. 95 milhões de brasileiros já passaram pela Casas Bahia em algum momento, pelas nossas marcas em algum momento. A gente tem um papel educativo no ESG, de fazer com que essa jornada de meio ambiente social também toque o consumidor, que ele também se envolva com isso. A gente pensa, dentro da nossa estratégia, em dizer, olha, vamos fazer junto, eu faço a minha parte, você faz a sua, que é economizar um pouco mais de luz, que é recolher o seu lixo, que é entregar o seu material para reciclagem. Então, a ideia é envolver todos os atores dessa história dentro da marca. Então, a marca Casas Bahia, por ser uma marca muito, muito, muito popular, muito conhecida, ela pode ter um papel educativo e pode ter um papel de levar o ESG para a ponta. Isso é uma crença que a gente tem. Perfeito. É muito legal essa questão do educativo, né? E aí eu até queria colocar uma outra questão aqui para você, pelo seguinte, né? Eu recentemente não, já faz um pouquinho mais de um ano, eu fiz uma pesquisa com líderes de indústria, normalmente diretores de marketing, consultores e tal, que até foi utilizado em parte para minha tese de doutorado. E a gente estava conversando em especial sobre sustentabilidade, tá? Então o tema era o branding na sustentabilidade, e a discussão era como que a tendência do sustentável, né? E aí do sustentável, como você coloca, né? Não é só o sustentável do meio ambiente, mas o sustentável do social também, que está ali sempre envolvido, né? Como é que essa tendência ela era forçada, né, dentro das empresas. E aí, na verdade, para minha surpresa, grande parte dos meus entrevistados, eles acabaram me dizendo que, né, entre lá o conjunto de pessoas que acabava fazendo pressão para que a agenda ESG fosse adotada pelas empresas, estava muito mais, às vezes, o acionista da empresa, ou os acionistas da empresa, os próprios colaboradores, né, como você colocou até dos novos colaboradores que entram, né, os jovens que vão entrar na Via, já entram perguntando qual que é a agenda e tal, do que dos próprios consumidores, né? Que até dentro da tua fala inicial, assim, eles ainda estão um pouco distantes, né? Como é que você percebe, assim, então, hoje, como é que vocês estão percebendo, né? Vocês têm contato com 95 milhões de pessoas aí do brasileiros, né? Como é que vocês estão percebendo a inclusão, a entrada dessas preocupações com sustentabilidade ambiental e social dentro da sociedade brasileira? Marcos, são temas que vieram para ficar nas nossas conversas, entendeu? A gente está pensando que, quando a gente fala sustentabilidade, é realmente sustentabilidade mesmo. Pensa na palavra, que é eu manter as relações que eu tenho para sempre. Se você imaginar que está faltando chip na indústria porque teve uma crise hídrica na China, é fato, a gente precisa se preocupar com a água na China. Entendeu? Então, porque senão o meu negócio vai acabar em algum momento. Se eu, por exemplo, eu sou o maior concessor de crédito do Brasil, assim, imagina, Casas Bahia é sinônimo de crédito, carnê, crediário e tal. Se eu enforcar o meu cliente, se ele não conseguir pagar, se eu deixar ele numa condição de não pagamento, eu vou ter um cliente a menos. Então eu tenho que ajudar, e a gente acabou de adquirir uma startup de educação financeira, porque eu tenho que ajudar ele a economizar, eu tenho que ajudar ele a gastar com inteligência, eu tenho que fazer com que a vida dele seja sustentável, porque a minha vida depende da dele. Se faltar energia nas cidades, a minha loja não abre. A pessoa não compra mais um ar-condicionado. Então, eu tenho que ter uma preocupação ambiental de economizar energia, de ter energia de fonte limpa e renovável, porque isso vai ser bom para o meu cliente, vai ser bom para o meu negócio no longo prazo. Então, a preocupação climática, por exemplo, que é uma ODS que ela é comum a todas, todo mundo que entra, faz matrizes de materialidade e se preocupa com a ODS, a questão climática ela é comum.
Então, ela é de todo mundo, ela é minha, ela é da universidade, ela é da academia, é de todo mundo, porque senão não vai ter mais cliente, não vai ter mais loja, não vai ter mais marca. Então, assim, a gente é forçado a pensar nisso por uma questão de sobrevivência. A gente precisa pensar que o mundo não vai acabar comigo, ele vai acabar com o filho do filho do filho do filho do meu filho. Então, a gente tem que olhar para o longo prazo. A gente tem que olhar para relações sociais que sejam de longo prazo. Assim, basicamente é o princípio de Tom Jobim. É impossível ser feliz sozinho, entendeu? Chega de saudade, esse é o refrão. É impossível ser feliz sozinho. Se eu estou feliz, mas a sociedade em volta de mim não está, em algum momento eu não vou estar também. Em algum momento isso vai me atingir. Então, o ESG é uma forma de você pensar que tudo que você faz interage com a sociedade de alguma maneira. Se eu consumo muito CO2, eu estou causando um impacto. Eu tenho que ter uma maneira de compensar esse impacto. Eu tenho que ter uma maneira de compensar os impactos energéticos, ou seja, procurando matrizes energéticas mais sustentáveis, mais limpas. Eu tenho que ter uma maneira de estimular a sociedade, porque se eu atuo nas periferias, nas favelas, se eu formo um jovem para trabalhar com desenvolvimento, com tecnologia, ele vai ser um jovem que vai trabalhar na Via. Ele vai ser um jovem que vai abastecer a minha área de tecnologia da Via, que está carente de mão de obra. Ele vai ser um jovem que vai sair da condição de trabalho dele nenhuma, e vai ser incluído na sociedade, e vai querer comprar as coisas da casa dele na Via. Na Casas Bahia, no Ponto, entendeu? Então, essa é a relação sustentável. Eu preciso desenvolver a sociedade para a sociedade me desenvolver. Eu não posso simplesmente tirar da sociedade as coisas. E as marcas têm que ser, elas estão cada vez mais claras nisso. Assim, se você pensar, e você como um estudioso de branding, você vai olhar que cada vez mais, e de forma mais verdadeira, você vê as empresas trabalhando com propósitos, né? As empresas se comunicando através de propósitos, porque é isso que está fazendo sentido para o consumidor de hoje. Ainda que ele não esteja disposto a pagar um pouco mais para ter um produto, esses produtos já estão em escala, ficando mais. Os produtos orgânicos, por exemplo, antigamente você comprar um legume orgânico era caríssimo. Hoje você já tem mercados em que o preço do orgânico é quase igual ao preço do vegetal comum. Então, está fazendo mais sentido a gente trabalhar com propósito. Você vê que as marcas, não adianta eu só botar lá, geladeira 12 de R$500. Eu tenho que, geladeira cara essa, eu tenho que colocar, eu tenho que dizer por que eu quero, por que eu existo. Os meus consumidores querem saber isso, e uma maneira clara de você ver isso é quando você abre uma vaga e faz entrevistas de emprego. Qualquer pessoa que vai sentar aqui vai perguntar, vem cá, mas quantas mulheres diretoras tem na sua companhia? Quantos negros têm em cargos de liderança? As pessoas querem saber isso. As pessoas querem saber o que eu estou fazendo para ajudar a sociedade a ser uma sociedade melhor. E as marcas estão usando isso para se comunicar, o que é super legal. Você, acho que também, como estudioso, deve estar vendo isso, né? A evolução da comunicação de marca pelo propósito. Sim. Não, mas eu queria. Acho que esse sem dúvida, assim, é uma coisa que vem fazendo parte, e eu acho que muitas que você coloca, né? Talvez você até coloque com exemplos bem claros, essa coisa que é tão óbvia, né? Mas que ela ainda é recente. Que assim, eu estou integrado na sociedade, né? Então, até o uso da metáfora aí, né? Não dá para ser feliz sozinho, né? Então, eu estou integrado aqui. Eu não consigo ter uma operação saudável, interessante, legal e tal, sem que, né, a sociedade toda não esteja no momento positivo, né? Enfim, então é claro que você vai continuar vendendo eventualmente alguma coisa por necessidade, mas até se todo mundo estiver triste, é difícil você vender, né? No momento que todo mundo está triste, está chateado, está mal e tal. Então acho que é legal essa relação. Mas me impressionou, né, assim, nessa pesquisa anterior que eu acabei fazendo, e um pouco do que você acaba colocando também, o quanto que essa pressão muitas vezes vem dos lados que a gente fala muito da pressão do consumidor. O consumidor está querendo, o consumidor está pedindo e tal, mas existem outras pressões também, não é? Que vem, né, como você colocou, dos acionistas, né, da reunião lá com os fundos de investimento, que vem dos colaboradores internos, né? Então, o quanto, eventualmente, a gente às vezes sempre procura, né, como gestor de marca, né? A gente sempre procura aquele impacto do consumidor em cima de você, né? E o que a gente está percebendo hoje é que muitas das mudanças, ainda que tenham um impacto no consumidor, ela vem driveada, né? Ela vem como ímpeto de outros stakeholders que não necessariamente o próprio consumidor final, né?
Eu acredito que isso seja pela interligação da sociedade, né? A gente está, assim, com as redes sociais, a gente está muito conectado. Então, antigamente as empresas tinham todo o poder, né? Eu comprava uma página sequencial na Veja, eu falava tudo que eu queria e ninguém me questionava. Não tinha. Se eu fizer a mesma coisa hoje com um anúncio, um comercial, no segundo seguinte vai ter comentários. Olha, ele botou aquilo no comercial, mas o que ele faz de verdade não é isso, isso, isso. Aí a discussão vai começar a partir do que as pessoas falam do meu comercial. Então, antigamente, o comercial existia por si só. Eu comprava uma mídia, qualquer que fosse ela, ou dava uma entrevista, ninguém respondia. Hoje, a resposta é imediata. Você imagina, você pensa, qual é o grande fenômeno de comunicação hoje? É o BBB, né, o Big Brother. Mas não é pelo que ele apresenta, é a discussão que ele gera. Assim, o cara faz alguma coisa ali, ele fala alguma coisa que é mal interpretada, a rede inteira acontece. A mesma coisa acontece com a comunicação de marca. O que eu falo é importante, mas o que as pessoas falam sobre o que eu falo é muito mais importante. Então, isso transferiu o poder de desenho das marcas para o consumidor. Então, não adianta mais eu fazer aquele comercial lindo, margarina total, tudo perfeito. É muito mais fácil eu falar quem eu sou de verdade, porque isso pode ser comprovado nas redes. Então, olha, é muito mais fácil na minha mensagem de comunicação, mostrar o meu propósito, mostrar por que eu existo e mostrar o que eu faço de verdade em relação à sociedade. E aí eu vou gerar uma conversa sobre mim que vai render bastante, entendeu? Então, eu acho que a criação de marca hoje, o fortalecimento de marca passa muito por isso, por conversas que tem que ter um assunto. Não adianta, assim, lógico, geladeira com 80% de desconto é um assunto, mas se eu disser que o que eu faço para a sociedade, como atua a Fundação Casas Bahia, eu vou gerar um assunto mais longo e mais necessário para a vida das pessoas do que só o comercial da geladeira, entendeu? Essas coisas vão continuar existindo. Eu nunca vou deixar de fazer o anúncio promocional, eu sou um varejo, mas se eu puder incluir o propósito nessa conversa, eu vou ter uma marca mais sustentável, que a minha conversa vai durar mais nos ambientes em que se falam de marcas, né? Então, a ideia também é essa, é eu criar conversas mais perenes, mais sustentáveis, né? Eu criar conversas de marca que durem mais, que fiquem mais no coração das pessoas. Então, está tudo meio que interligado. E eu acho que o início foi isso, a sociedade o investidor se conecta com o consumidor, que se conecta com o colaborador, todos eles viraram mídia, todos eles são importantes. E todos eles se manifestam muito. Então, o eixo de poder de comunicação passou para um outro lado. Você tem o investidor me cobrando, porque se ele está me cobrando porque o colaborador está cobrando, ele está me cobrando porque o investidor dele está cobrando ele. Então, é uma rede muito conectada que sabe exatamente o que está acontecendo, que sabe onde está o mundo, que sabe para onde o mundo está caminhando, a informação trafega muito mais rápido. Então, as pessoas vão lá, vou abrir, eu quero investir na Via. Então, existem fundos que só investem em empresas que têm programas de sustentabilidade. Então, ela vai querer saber, e ela vai investigar muito detalhadamente quais são as minhas estratégias de sustentabilidade, senão ela não vai colocar dinheiro aqui. E isso é muito importante. E assim, tem profissionais que também, e eu falo isso até dos melhores, que não trabalhariam em empresas que não têm práticas sustentáveis, socialmente positivas. Então, eu quero ter um cara bacana, eu vou ter que ser bacana também. Então, a sociedade nos exige, e essa troca é muito positiva. É uma troca, uma troca alimentada pela hiperconexão, pela hiperinformação. Perfeito. Não, e é legal que assim, acaba enfatizando muito essa relação do quanto também que a marca, né, já que também o assunto está ligado ao branding, ela não está sendo construída só para o consumidor final, como ainda é prática um pouco comum, ou que era a visão clássica da construção de marca de, sei lá, 20 anos atrás, né? Hoje, o processo da construção da marca, ele né, feito em conjunto com as outras pessoas, mas também não é só em conjunto com o consumidor, né? Também ele é em conjunto com o acionista, também ele é em conjunto com o colaborador, né? Quer dizer, você tem um número gigantesco de colaboradores da Via, que se eles também não tiverem atuando como propagadores de mensagens positivas da marca,
a coisa não se sustenta, né? Então é claro que todo mundo tem, né, as suas necessidades básicas ali do emprego, pela renda e tal, mas é o que você colocou, né? Os melhores, né? Os melhores cabeças, as melhores pessoas, que é o que você quer que faça parte da Via, normalmente estão ligados a outras agendas, né? Que também estão, né, mais amplas ou mais intensas do que simplesmente a agenda do retorno pelo tempo que eu estou, né, gastando, que eu estou, né, dando aí para vocês como colaborador, né? Então acho que é interessante como a gestão da marca ela se torna mais complexa e as pressões, né, das decisões também são mais complexas, né? Então antes um CEO ele tinha uma pressão bastante limitada, às vezes o acionista pressionasse ele e era assim que ele tomava a decisão. Hoje um CEO tem muitas pressões, né? Inclusive o time novo de trainees que entra na empresa faz uma pressão sobre ele, assim como os os outros colaboradores, assim como os acionistas, assim como o consumidor final, né? Então acho que é um jogo mais franco pela amplitude que se tem de possibilidades de conversa que existem, e também assim super amplo do ponto de vista de quantas pessoas participam dessa conversa, né? Perfeito, Marcos. É exatamente isso. O jogo ficou mais sofisticado, assim, a quantidade de vetores que fazem força para os lados, ela aumentou muito, entendeu? Então você tem que lidar com isso de uma forma também mais sofisticada. A construção de marca hoje, ela exige também, imagino que você cuide bastante disso, de métricas e ferramentas de medição muito mais sofisticadas. Você tem que saber exatamente em que momento cada stakeholder está se posicionando em relação a você, como o efeito do que você fala, o que está gerando nas redes, o que está gerando como percepção, como saúde de marca. Ficou um jogo muito, muito mais sofisticado porque os grupos de pressão aumentaram muito. Antigamente você tinha um investidor, hoje você tem toda a sociedade e com seus subgrupos e subtemas, né? Você tem vários temas de pressão importantes que estão em jogo nesse tabuleiro. Então, realmente a construção de marca virou um trabalho muito mais sofisticado do que era há 20 anos. Legal. E aí, assim, pensando mais, agora voltando um pouco mais ao papo das ações ESG e tal, então você colocou aqui um conjunto grande de coisas que vocês fazem, e como é que está a Via como uma pessoa que está, vamos dizer, passando para frente essa questão dessas pressões para a sustentabilidade, né? Então, acho que uma das considerações que você coloca aqui é a parte de educação, né? Quer dizer, então a gente também tem esse papel de educação. E quanto, vamos dizer, a pressão que vocês exercem na cadeia toda de fornecimento, como é que vocês têm feito os fornecedores de vocês exercer a agenda ESG ou serem mais sustentáveis? Bom, a gente, como é uma cadeia grande, né, a gente está sempre, e como nós somos importantes nessa cadeia, imagina, nós somos o primeiro ou o segundo compradores mundiais de alguns dos nossos fornecedores de eletroeletrônicos. Imagina grandes fornecedores coreanos, por exemplo, e que nós somos o maior comprador deles no mundo. Então, a gente tem um papel de negociação importante. A gente coloca as nossas questões ambientais para eles, mas é sempre como nós somos um grande parceiro da indústria. Então, a gente procura se associar, lógico, por sermos grandes também, com grandes como nós que têm práticas também sustentáveis, porque esse é um tema que ele é caro para todo mundo, né? Assim, é uma questão que está na mesa de todo mundo. Então, a gente leva isso. Vou dar um exemplo também na nossa fábrica de móveis. A Bartira, os móveis Bartira são uma fábrica de móveis que é uma fábrica de móveis nossa, que só é vendido em Casas Bahia, mas é a maior fábrica de móveis da América Latina. Então, a gente tem um cuidado muito grande com fornecimento de matéria-prima. Madeira, para a gente, ela tem que ser totalmente certificada. Então, a gente está sempre olhando para a cadeia, e quando acontece algum problema na cadeia, é um problema conosco também. Todo o nosso transporte ele é terceirizado. Então a gente faz treinamento para os motoristas de terceiros, para atendimento, para relação com a sociedade, porque isso nos impacta. Do mesmo jeito que se acontecer alguma coisa no transporte de um equipamento, de um móvel, de um produto, das Casas Bahia, mesmo sendo terceiro, essa questão vai respingar na gente. Então, a gente olha para a cadeia como um todo, a gente se preocupa com a cadeia como um todo. Mas, assim, se você também imaginar, falando francamente, a questão ESG no varejo ela é uma questão nova, né? Para o ambiente de varejo e para esse varejo
nosso, esse varejo de eletroeletrônico. Então, a gente está no início de uma jornada, especialmente no início de uma jornada educativa. A gente já faz bastante coisa, o setor já faz bastante coisa, mas ainda estamos num começo mesmo. A gente ainda precisa, até internamente, para os nossos 46 mil colaboradores, dar um significado para ESG para ele saber onde a gente está, onde a gente quer chegar. Isso para ele também é novo. Imagina, eu tenho que fazer com que o vendedor de loja, o gerente de loja, entenda que é importante para ele fazer um treinamento de economia de recursos, de energia, de água, de reciclagem. Eu tenho que fazer essa consciência ambiental, social e de transparência chegar nas pontas do meu negócio. Não, perfeito, não, muito legal. Bom, a gente já está chegando perto do final aqui do nosso tempo regulamentar, né? A gente sempre tem falando, meia hora sempre é muito curto, né? A gente começa e parece que já rapidamente já extingue, mas eu queria fazer uma última pergunta, até para auxiliar a gente, né? Os alunos aqui nossos normalmente são também gestores de marcas, estão presentes em grandes empresas e tal. Eu queria meio que aproveitar da tua experiência como, enfim, o diretor aí dessa área de sustentabilidade de ESG, de comunicação de ESG dentro da Via, para, enfim, eventualmente passar algumas dicas de como que implementa-se, né, como que se faz uma política de ESG dentro de uma empresa, né? Claro que, né, talvez não de porte tão grande quanto a Via, mas como que como que seria um bom início de um processo de implementação de uma agenda ESG dentro das empresas? Bom, primeiro passo, por exemplo, eu já tive como gestor de sustentabilidade de uma companhia aérea, e lá, por exemplo, a nossa questão era basicamente combustível, o impacto que o combustível tinha. Quanto mais a gente economizasse combustível, menos emissão a gente fazia. Então, o primeiro passo é você tentar fazer a sua matriz de materialidade, que é o que a gente chama, né? Ver o que cada stakeholder do nosso negócio espera de nós em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Uma matriz é uma ferramenta, chama matriz de materialidade, relativamente fácil de aplicar. Você, com essa matriz, você consegue identificar onde você está e onde os seus stakeholders, seu consumidor, seu colaborador, eventualmente o investidor, gostariam que você tivesse. E aí você consegue ter essa matriz feita pelos stakeholders. Um outro ponto é mapear, pela natureza do seu negócio, quais são os grandes impactos que você tem ou pode ter, positivos e negativos, ambientais e sociais, dentro do que você faz, dentro do que você produz, dentro da natureza desse negócio. E tentar agir dentro desse negócio. Não adianta você, por exemplo, eu trabalho com varejo e querer falar em economia de água. Eu não sou um grande consumidor de água. A água não é então eu tenho que pensar, onde eu estou? Eu estou na emissão de CO2 por conta do transporte, consumo de diesel. O que eu posso fazer para mitigar e compensar isso? Eu sou um grande consumidor de energia elétrica. O que eu posso fazer para transformar essa matriz em energia limpa? Que tipo de fazendas solares eu posso alugar e conectar no meu negócio para ter energias vindas de fontes solares ou energias vindas de fontes limpas e renováveis? Como eu posso economizar o consumo de energia? O que eu posso fazer para isso? E economia circular. Eu sou um grande distribuidor de produtos. Eu deixo produto na casa das pessoas que vão ficar lá por anos. Como vai ser o descarte desses produtos depois? Essa é uma responsabilidade que eu posso ter. Entendeu? E no meu papel social, definir qual é o papel social da empresa. A gente, no caso de nossas marcas, elas se relacionam com um consumidor no Brasil inteiro, muito capilar, e um consumidor de todas as classes, mas muito de classe C e D. Então, o que eu posso fazer para esse tipo de consumidor? A gente pensou, bom, é importante eu fortalecer as periferias, trabalhar com as favelas, com as periferias das cidades. Então, você identificar qual é o seu objeto, qual é o ponto de contato social mais importante para você, qual é o ponto de contato ambiental mais importante, é o início. Você atrelar o seu negócio ao seu projeto de ESG. Daí tem uma estratégia, definir metas claras. No nosso caso, redução de emissão de CO2, redução do consumo de energia, ter uma quantidade de energia vinda de fontes limpas e renováveis e ter metas sociais de fortalecimento de periferias. Você tendo isso, você tem uma estratégia que pode se desenvolver e ser medida no longo prazo.
Não, eu acho muito legal, acho que essa dessa tua como que se faz isso na empresa, né? Como é que você vai, na verdade, pegando as interfaces da empresa, porque eu acho que está muito claro isso, né? Quer dizer, inclusive é a tua agenda das causas que você vai apoiar, do envolvimento que você vai ter na sociedade e tal, tá alinhado àquilo que você de fato faz no teu negócio, né? Então é o que você colocou, acho que eu gostei muito do exemplo contrário, eu não uso o que trabalhar água, né? Mesmo que eventualmente hoje a agenda seja água. Porque está faltando água aqui, se faltar gente, faltando água na China, falta água no Brasil e tal. A agenda é água, mas eu não posso trabalhar água, eu posso trabalhar água via energia, né? Então aí talvez aí eu consigo entrar. Mas eu tenho que ter uma relação muito intensa entre aquilo que eu faço, né? Aquilo que, no caso, aí, o propósito que a organização tem e a maneira como ela vai se envolver, né? Então você falou, poxa, eu tenho uma entrada muito grande nas periferias, então é ali que eu vou trabalhar, né? Mais do que talvez outras formas de inclusão que eu poderia trabalhar do ponto de vista social. É aqui que eu tenho maior capacidade de impacto e que, inclusive, faz mais sentido com a minha marca, né? Então, também aquela coisa que não fica aquela iniciativa forçada, né? Porque todo mundo às vezes reclama, fala assim, nossa, mas o cara tá forçando uma agenda, ele tá forçando alguma coisa que não tem uma relação muito rápida ou muito fácil com a empresa dele. Então, SG tem milhares de iniciativas, né? Então é sempre possível que, independente de qual seja a atuação da empresa, que ela encontre de fato essa agenda alinhada ao negócio dela, né? Sem ela tentar também querer fazer coisas que estão artificialmente conectadas ao seu dia a dia, né? Essa é a beleza do negócio, porque você tem tantas empresas, tantos setores, se cada empresa for consciente do papel social dela, a gente consegue mudar o mundo, né? Porque cada uma ela pode ir para um setor. E do ponto de vista de branding, é mais fácil eu construir uma marca se eu tiver um propósito claramente identificável pelo meu consumidor, Sim. pelo meu colaborador, pelo meu stakeholder, é muito mais fácil eu construir uma marca dessa forma, né? Eu vou ter menos, eu vou gastar menos energia, Gílio, para fazer essa comunicação de marca desse jeito, porque eu já estou lá, é o que eu faço, é o meu propósito, então a conexão fica mais rápida e de mais fácil entendimento, né? Não, perfeito. Hélio, o papo é legal pra caramba, a gente podia continuar aqui talvez por muito mais tempo, né? Mas assim, também para a gente ficar dentro do que cabe, às vezes, no dia a dia de quem está escutando a gente, vamos, né, finalizar por aqui. Não sei se fica alguma outra coisa que vale a pena ainda abordar, talvez com uma última mensagem, mas, poxa, já antes dessa última mensagem tua, eu já te agradeço novamente pelo aceite em participar aqui com a gente. Marcos, eu que te agradeço, acho que a oportunidade para a gente poder falar sobre esse tema, inclusive para levar ele para a academia, é muito importante, para a gente é muito legal. A única coisa que eu gostaria de dizer é que não existe mais construção de marca sem você falar de ESG, não é possível mais, porque a sociedade está muito conectada com as empresas, com as marcas, ela audita muito as marcas, a sociedade está sempre de olho no que as marcas estão fazendo, e se as marcas não se preocuparem com a relação que elas têm com o planeta, com a sociedade, elas não vão conseguir ter a marca saudável. Então, essa é uma questão que realmente está na mesa e não vai sair mais da mesa. Mas, de novo, obrigado ao podcast, obrigado a vocês, e é um prazer enorme falar sobre esse assunto. Tá, joia. Então, muito obrigado aí novamente, Eric, pela participação. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado. E aí também, não sei se tem uma finalização aí também do podcast. Hélio, professor Marcos, muito obrigada. Eu estava com o caderninho aqui do lado, ó, anotando tudo. Eu acho que para a gente é um prazer enorme poder ouvir, poder literalmente aprender. Quando o professor entrou, eu chamei ele de professor várias vezes quando o Hélio entrou. É um costume nosso aqui, mas de fato foi uma aula de vocês. Quem sabe me dá sorte é vir o professor, né? Professor, eu acho que já foi, de novo, eu acho que já foi algo dos astros. Quem sabe? Obrigada, viu? A gente vê também essa preocupação com a verdade, né? Que não basta só entrar no modismo, entrar na moda e falar de alguns assuntos, mas viver o assunto dentro da empresa, com os colaboradores, com todos os stakeholders aí. Muitíssimo obrigada. Tá mais que convidada a voltar sempre aqui nos conteúdos da plataforma Solution. Obrigado, estou à disposição de vocês. Foi um prazer enorme. Obrigado mesmo. Obrigado, gente.